Bom, você sabe qual é a importância do cálcio em casos de síndromes hipertensivas da gestação? Bom, eu sou Jamile Nogueira, sou nutricionista, sou coordenadora da pós da Nutmed em Nutrição Clínica em Obstetrícia, Pediatria e Adolescência. E nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão. Qual será essa relação do cálcio com a síndrome hipertensiva? Por que gestantes que talvez tenham uma tendência ou já possuam um diagnóstico de síndrome hipertensiva, seja uma alteração pressórica, né, um pouco mais leve, um pouco mais grave, por que temos que dar conta do cálcio? Bom, entendendo um pouquinho a fisiopatologia da questão, quando uma mulher ela desenvolve um quadro de síndrome hipertensiva, ela vai cursar aí com diversas alterações, claro, fisiopatológicas. Dentre elas, ela vai ter um aumento de tromboxanos, que são vasoconstritores, certo? Levam à adesividade plaquetária, enfim. Então, eles pioram um pouco essa questão, em detrimento de um aumento não tão consistente nas prostaciclinas, que tem um efeito inverso de vasodilatação. Portanto, eu tenho mais tromboxano e menos trombociclinas e com isso eu tenho menos vasodilatação que é necessária durante o processo de gestação. Por quê, gente? Porque eu aumento o fluxo sanguíneo durante o processo gestacional. Bem, entendendo isso, né, essa fisiopatologia da questão, por que determinadas mulheres acabam, né, tendo um aumento de tromboxano em detrimento a essa prostaciclina, a gente começa a entender, então, que existe uma questão aí de uma alteração vascular, certo? Eu preciso fazer vasodilatação, mas se eu tenho mais tromboxano, eu vou acabar tendo mais vasoconstrição. Ok. Bem, se eu não consumo cálcio, o que o corpo entende, gente? A demanda de cálcio na gestação, ela está por si só aumentada, porque eu preciso atender a demanda do feto também. O que o corpo faz? Bem, tenho minhas reservas, eu brinco que é o nosso supermercado de cálcio, não é verdade? Nós temos. Então, o que o corpo faz? Ele começa, então, a demandar esse supermercado, entre aspas, que nós temos. Ele começa, a partir da ação do PTH, né, o paratormônio, a mobilizar cálcio ósseo. Só que existe um efeito colateral disso, que é o quê? Uma vasoconstrição. Portanto, uma mulher que já tem uma síndrome hipertensiva instalada, em que ela já tem um vaso mais vasoconstricto, né? Ele não é um vaso que tem uma flexibilidade adequada. Essa mulher já tem um aumento de volume pelo próprio processo da gestação por si só. E com isso, eu brinco que é uma gotinha no copo, né? É uma gotinha a mais ali. E aí ela vai ter uma baixa de cálcio, ela vai ter mobilização de PTH e com isso ela vai ter aí um efeito colateral desse processo, que é um vaso ainda mais constricto, um vaso mais inflexível, digamos assim. Portanto, gente, a gente precisa sim olhar para o consumo dietético desse cálcio. Muitas vezes a mulher ela não consegue consumir as quantidades ali adequadas do cálcio, as fontes de cálcio. Muitas vezes a gente precisa sim lançar mão da suplementação. E aí é claro que na prática, passando aí para a prática clínica, a gente precisa avaliar caso a caso. Então é uma mulher que tem um consumo muito baixo, ela realmente não consegue consumir mais fontes, a gente vai ter que pensar numa dose via suplementação. Bem, é uma mulher que eu consigo talvez estimular as fontes, mas ela não consegue consumir, né, o máximo que a gente gostaria. Eu penso numa dose um pouco mais baixa desse suplemento, certo? Ou não, é uma mulher que realmente não consome, não vai consumir fontes de cálcio, vai consumir muito pouquinho, e aí eu vou ter que pensar na suplementação. Fato é, gente, não posso desvincular uma mulher que venha com um diagnóstico de síndrome hipertensiva, seja uma pré-eclâmpsia ou até um quadro mais grave, né, de eclâmpsia mesmo, ou uma hipertensão arterial, enfim, gestacional, eu não posso invalidar o consumo desse cálcio. Portanto, rastreiem bem na anamnese de vocês, entendam como é esse consumo, e daí, a partir disso, dessa boa avaliação, né, pela avaliação dietética, que a gente consiga fazer um bom mapeamento, que aí sim, então, a gente consiga realmente
entender qual é a via de tratamento que a gente vai utilizar. Se vai ser diversificação alimentar, a gente vai estimular essa alimentação, né? Ou se a gente vai trabalhar alimentação mais suplementação, ok? Então fica aí o recado, quero convidá-los para assistirem aí a mais vídeos no nosso canal, que tem muita coisa boa, bacana, enfim, da área de nutrição materno-infantil e de várias áreas aí da nutrição.